Prosseguindo com as palestras do evento na noite de hoje, assistiremos à palestra de Mayra Rocha, que, em função de outros compromissos assumidos, será transmitida online, diretamente de Brasília. Mayra Rocha é médium e oradora espírita, com uma trajetória religiosa plural e atuação de caráter universalista, pautada no respeito a todas as crenças e nos valores da fé, do amor, da caridade e do perdão. Mayra é natural do Ceará, mas radicada no Distrito Federal, onde fundou a Casa de Caridade Inácio Daniel. A instituição assiste mais de 5.000 famílias por mês, mantendo cerca de 20 projetos sociais e um ambulatório com atendimento gratuito em 11 especialidades. A Casa de Caridade é mantida integralmente por doações, sem recursos públicos. Saiba mais acessando @Inácio Daniel Oficial e inaciodaniel.org. Boa noite. Pelo que me disseram, vocês já me escutam. E para a gente não causar atrasos, né, no encontro espírita, a gente vai começar, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite. É uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse 11º congresso, né, desse 11º encontro, eu não estou fisicamente, mas estou espiritualmente e também aqui pela internet, mas no ano que vem, já combinei com o povo, né, daí, já combinei com o Alexandre, com todo mundo, e a gente vai estar fisicamente também. Quero agradecer a todos vocês também que foram me ver em Mato Grosso do Sul, agradecer ao Centro Espírita também, que estiveram com seus representantes lá, e dizer que eu estou bem ansiosa já para voltar o ano que vem e para voltar no ano que vem com vocês e agora fisicamente, para que a gente possa realmente nos abraçar, para que a gente possa conversar sobre Deus. Então, muito obrigado mesmo, de coração, é um prazer dividir minha noite de sábado com vocês. Tenho certeza que o dia hoje foi maravilhoso e vamos dar continuidade ao assunto e com a orientação que me foi dada, tanto pelo pessoal da casa do Centro Espírita, como também pela espiritualidade. Escolher um tema que é muito profundo para que eu conversasse um pouquinho com vocês. Primeiro, é a imortalidade da alma. Falar sobre a imortalidade da alma parece, ao mesmo tempo, muito simples para a gente que passa uma vida inteira dentro do espiritismo, né? Ou dentro das outras crenças que acreditam, sim, na imortalidade da alma, mas é muito mais intenso e muito mais profundo do que mera teoria, livros que a gente possa ler. E outro assunto que está interligado a esse e que é de extrema importância é falar sobre o medo da morte. Então, eu queria começar dizendo boa noite e a nossa reflexão queria começar com uma pergunta para todos vocês e para mim também, né? Nós temos medo da morte ou nós temos medo de não ter vivido essa vida material desta encarnação verdadeiramente? Porque quando nós pensamos na morte, nós pensamos nas coisas que nós deixamos inacabadas. Nós pensamos que nós vamos deixar os nossos filhos, nossos entes queridos, os compromissos, os sonhos, os objetivos. Parece que a gente está pensando nos projetos que vão ficar inacabados. A gente também pensa muito na dor, no desconhecido. O que será que acontece? Por mais que a gente estude uma vida inteira, por mais que a gente colha da espiritualidade todos, né, todos os conselhos, tudo aquilo que a gente pode usar, ainda assim, nós nos preocupamos com essa partida, com esse momento de partir ao plano espiritual. Então, o medo da morte não é o medo apenas do desconhecido, não é o medo do que nós não passamos, né? Mas é o medo da gente não ter vivido como deveria nesta encarnação.
E por isso a gente continua retornando. A gente continua no que o budismo chama de roda de samsara, a gente continua retornando para viver novamente provas, expiações, resgates que a gente precisava. Então, quem construiu uma identidade nessa vida apenas sobre o material, tem medo de perder o corpo. Porque até então, tudo que você construiu está baseado nessa roupagem física que você acredita ser sua. E é apenas uma roupagem. Quem adiou os afetos, quem adiou amar alguém, tem medo, né, de partir sem ter amado. E é o que nós mais fazemos na nossa vida, é adiar afetos, é o amar depois, é o amar amanhã, é o beijar amanhã. Amanhã eu ligo, amanhã eu peço desculpa, vou passar uma semana sem falar com ele, porque assim talvez ele entenda, ele aprenda. E aí, entre o que você pensou que teria e o que acontece, existe aí o desencarne. E tudo isso fica para trás. Quem acumulou ressentimentos não tem medo da morte. Tem medo é de não ter tempo de se reconciliar. Já pensou? Partir desse plano material, que nos é um planeta escola, que é o momento realmente de aprender, de errar, esse é o momento ideal. Partir daqui sem ter a certeza que se fez tudo o que deveria ter feito, é o que mais amedronta. E por falar sobre a morte, a gente não pode pensar nela como algo distante, como se a morte fosse algo tão distante que às vezes parece inalcançável para a gente, né? Triste ou mórbido, mas falar sobre as nossas escolhas, nossos afetos, nossos valores, nossa maneira de utilizar o tempo. Falar sobre morte é isso. Quando a gente fala sobre morte, muita gente fala, não quero nem falar sobre isso. Falar sobre a morte me incomoda, dá mau presságio e várias outras coisas que nós dizemos ao longo do tempo. Mas falar sobre a morte é falar sobre afetos, é falar sobre vida, é falar sobre tempo, é falar sobre aquilo que nos incomodou, é falar sobre aquilo que nos demonstrou amor, carinho, saudade. Falar sobre morte é falar sobre vida. E talvez a gente nunca tenha pensado dessa forma. Nós podemos planejar carreira, nós podemos planejar família, organizar matrimônios, organizar patrimônio, marcar compromissos, fazer projetos para os próximos anos. Tudo isso nós fazemos, né? Tudo é legítimo e é necessário, mas nós não controlamos inteiramente o tempo que nos foi concedido. Nós controlamos no passo daquilo que nós escolhemos fazer, mas nós não temos o controle absoluto desse tempo que nos é concedido. A consciência da morte pode produzir angústia, mas também pode produzir lucidez sobre a forma que nós devemos viver esse plano, viver o agora. Então, a pergunta ideal que a gente precisa nos fazer é o que estamos fazendo com a vida que nós recebemos. Como estamos utilizando o nosso tempo. Esse tempo está sendo utilizado para o bem, para a caridade, para amar. Jesus não nos pediu grandes coisas, pediu. Será que Jesus pediu que a gente fizesse algo impossível? Será que ele nos pediu para construir uma mansão sobre palitinhos de fósforo sem deixar nenhum cair? Não. Jesus nos pediu algo que deveria ser muito simples e nós tornamos muito complexo. Amem-se. Amem-se uns aos outros. Amem-se sempre, todos os dias, em todas as oportunidades. Esse foi o pedido que Jesus nos fez. Passeando sobre esse assunto, né, sobre o medo da morte, para que a gente possa chegar na imortalidade, né, passeando sobre esse assunto, a gente não pode deixar de lembrar, por exemplo, dentro da filosofia, um grande filósofo estoico, Sêneca. Sêneca escreve um ensaio que é chamado sobre a brevidade da vida. E o mais interessante é que, para Sêneca, o problema não é simplesmente o fato da vida ser curta. O problema é que nós desperdiçamos grande parte dela. É o ponto central desse ensaio de Sêneca. Agora, veja bem, Sêneca diz que nós não recebemos pouco tempo, nós perdemos muito tempo
do que nós recebemos. Já parou para pensar? E quando a gente fala, tal pessoa morreu cedo, tal pessoa morreu precoce, tal pessoa desencarnou muito rápido, nós não estamos parando para pensar que a vida não é medida pela quantidade de anos que você passa numa encarnação no plano terreno. A vida, ela é catalogada por todas as coisas que nós fizemos, por todos os ideais que nós produzimos, por todos os recomeços que nós construímos e principalmente por toda a reforma íntima que nós nos proporcionamos. As religiões que nós adentramos, ou as doutrinas, elas são instrumentos. Elas são instrumentos para que essa nossa caminhada se torne mais confortável, para que a gente tenha a sensação de proteção que só a espiritualidade pode nos dar. Mas elas não são a espiritualidade. Tanto é que a gente fala que religiosidade e espiritualidade são coisas totalmente diferentes, ainda que sim devam e podem andar juntas e produzir uma a outra algo melhor. Porém, nós perdemos tempos com coisas inúteis, nós perdemos tempos tentando agradar a todo mundo, alimentando ressentimentos, discutindo por coisa pequena. Quanto tempo você já perdeu tentando parecer feliz em vez de aprender a ser feliz? E esse é um ponto importante. Nós vivemos num tempo em que nós publicamos fotos sorrindo, em que nós publicamos vídeos sorrindo, em que nós estamos sempre preocupados em parecermos felizes. Mas, na realidade, será que estamos sendo felizes? A gente está perdendo tempo em parecer ou a gente está utilizando o tempo para aprender a ser feliz? A felicidade também é um aprendizado, também é um exercício diário. Você está perdendo muito tempo tentando agradar todo mundo? Por quê? O espírito mais perfeito que passou pela Terra não conseguiu agradar a todos. E nós não devemos nem ter essa intenção. Nós precisamos produzir o caminho que nos é solicitado. Caridade, amor, perdão e reforma íntima. Tentar agradar os outros e desagradar a espiritualidade e, principalmente, desagradar a si mesmo é um caminho que pode levar a muitas nuances que depois a gente não consegue mais voltar com a facilidade. Muitas vezes nós dizemos, um dia eu vou dar mais atenção para minha família, um dia eu vou me cuidar melhor, um dia eu vou fazer aquela viagem que eu tanto sonhava, um dia eu começarei a viver com mais serenidade. Quem é que nos já disse? Olha, ano que vem eu vou buscar ter mais paz, é um dos meus projetos. A gente também pensa, mas um dia, esse dia pode se transformar no nunca. Isso pode nunca acontecer, porque a gente está sempre colocando outras prioridades à frente dessas, né? Existe uma diferença entre uma vida preenchida e uma vida simplesmente cheia. Quantos de nós somos eternos solitários, rodeados de pessoas? A solidão de uma vida lotada. Às vezes a sua vida só está cheia, ela não está preenchida. Ela está cheia de compromisso, cheia de horário, cheia de trabalho. Não que o trabalho não seja necessário, não que o dinheiro não seja necessário, claro que é. Nós vivemos num mundo material e para vivermos bem dentro dele, nós temos que ter, senão não conseguimos viver. Mas nós precisamos entender que o dinheiro não era o nosso Senhor, que o material não é o nosso Senhor e que nós não somos escravos deles. Eles nos pertencem, são objetos que nós podemos usar também para engrandecer a nossa espiritualidade, para conseguir nos tornar melhor ao longo dessa caminhada. Então, é preciso entender quando a vida está cheia e quando ela está preenchida. Quem aqui não já enfrentou uma época, por exemplo, na juventude ou até na fase adulta mesmo, que você achava que ser feliz, que ter sucesso, seria trocar de carro todo ano? Seria comprar sempre a coleção nova das roupas que você gosta. Ou então trocar o celular o tempo inteiro. Porque tem um, tem dois, tem três, tem quatro, enfim. A matéria, o consumismo, o mundo que nós vivemos, produz isso. Produz objetos que passam a ser nosso sonho e a gente trava a felicidade ali neles. E aí, quando você compra o outro carro, você pensa,
Bom, tem quase todas as funcionalidades que aquele outro carro produzia. E você não se sente preenchido, você não se sente saciado em obter aquele objeto. Bom, sabe, eu tô com tanta roupa, eu tenho mais roupa do que eu posso usar. Aí tá lá, guarda-roupa lotado de roupa, o lugar do sapato já não cabe mais nada, e o vazio ainda permanece em você. Cuidado com o que você acredita que seja uma vida cheia e cuidado com o que você acredita que seja uma vida preenchida. Um verdadeira, né? Um bom dia, você vai chegar no fim exausta e ainda assim vai sentir que não realizou tudo aquilo que você precisava realizar. Uma pessoa pode chegar nesse fim e sentir isso, pode chegar ao fim de muitos anos com a mesma sensação, sem mudança nenhuma. Quando alguém diz assim, ó, depois que eu resolver todos os meus problemas, eu vou viver em paz. Depois que meus filhos passarem no vestibular, eu vou viver em paz. Depois que eu me aposentar, eu vou viver em paz. Então, essa felicidade tem sempre um termo e ela pode nunca chegar. Nós precisamos, além de amar o resultado, de buscar o resultado, amar o processo, o percurso, porque você vai passar mais tempo dentro do percurso, fazendo a sua caminhada, do que propriamente dito na finalidade, no objetivo final. Não é o que nós iremos alcançar, mas o que a nossa caminhada nos leva a produzir para alcançar algo que verdadeiramente nos pertence, a paz nos pertence. E ela é um artigo de luxo, verdadeiramente caro, que não merece ser tirada por ninguém. Só quem pode entregar a sua paz é você mesmo. E a paz é um dos objetos que a vida cheia de material não vai conseguir comprar. Então, nós temos coisas que são do nosso controle e coisas que não são. O estoicismo fala muito sobre isso, sobre aceitar, estruturar tudo aquilo que não está sob o nosso controle. Nós não controlamos o tempo, nós não controlamos a paz, nós não controlamos a juventude do corpo, nós não controlamos a saúde. E se nós desperdiçarmos o presente pensando no passado ou pensando no futuro, nós deixamos de vivenciar um único tempo que está sobre as nossas mãos. É esse, é agora, é onde você está, é o momento que você vive. Podemos escolher pedir perdão agora, perdoar agora, podemos escolher passar mais tempo com a nossa família agora, podemos escolher cuidar do corpo físico melhor agora, podemos escolher nos cuidar antes de precisar chegar uma doença, antes de precisar chegar, né, a tomar remédios, a fazer tratamentos que poderíamos ter evitado com um simples cuidado. O ressentimento pode-se escolher curá-lo antes que a doença prevaleça por conta desse sentimento ruim. Então, isso, o hoje e o agora, é a única coisa que você tem. Esse segundo, o que nós vivemos, futuro e passado, não nos pertence. Falamos um pouco sobre Sêneca, sobre o estoicismo, porque não tem como, de forma nenhuma, não citar Sêneca. Eu digo muito que a filosofia, ela anda abraçada, ela anda de mão dada com o espiritismo. Tanto é que nós dizemos que o espiritismo também é uma filosofia. Porque não há nada mais espiritual do que entendermos se nós temos medo da morte ou se nós temos medo de não termos vivido a vida como deveria ser. Muitos de nós, quando já estão próximos ao desencarne, sentem que cumpriram a sua missão, sentem que realmente vivenciaram aquilo que vieram executar. Isso faz com que esse medo da morte não exista. Isso faz com que esse medo, pelo menos, seja reduzido. Agora, o medo da dor, o medo do desconhecido, é um sentimento normal e humano. O sentimento medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência e ele deve ser acolhido e estruturado. Para que a gente chegue, para que a humanidade possa desenvolver-se, o medo teve um grande papel. Senão a gente não conseguia. Porém, nós não podemos nos paralisar, nós não podemos aceitar o medo como um ponto final. Ele é um caminho, ele é um sentimento que irá nos ensinar.
Mas a gente precisa entrar agora dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, da imortalidade da alma. Então, o espiritismo nos apresenta a morte do corpo como não sendo a destruição do ser. Olha que coisa mais bonita que a gente aprende dentro do espiritismo. A morte do corpo não destrói o ser. Uma das frases também que eu mais gosto é quando a gente diz que o espiritismo, ele não vem ensinar a você a lidar somente com o outro, a lidar com o mundo. O espiritismo veio te ensinar a lidar com o outro, com o mundo, mas principalmente com você mesmo. É sobre você mesmo e sobre como você lida com a espiritualidade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que acontece com a alma no momento da morte. E a resposta retorna a ele como a condição do espírito, isto é, volta ao mundo espiritual, que é a sua verdadeira pátria. O que acontece conosco depois da morte física, da morte do corpo? Voltamos ao nosso verdadeiro lar. O corpo é transitório, o espírito continua. Aquilo que verdadeiramente somos permanece. Nossa consciência, nossas conquistas espirituais, nossas conquistas morais, nossas tendências, nossos afetos, nossos amores, nossa história espiritual. Eles não desaparecem com a dissolução do organismo físico. Isso aqui é apenas uma roupagem material e que nós escolhemos a melhor forma ou como queremos desfazer deles. Então, nós aprendemos que nós somos verdadeiramente espíritos. Nós temos essa condição e utilizamos o corpo para passar para isso. Agora, a morte, ela não deixa um ponto final na vida de ninguém, nem na vida de todos. Ela é uma passagem para que a gente retorne onde, né, o encontro final irá acontecer. Quantos de nós já pegamos ônibus? A gente sobe numa estação, passa por uma, passa por duas, passa por três, e não é a nossa estação ainda. Pessoas sobem, pessoas descem, e só quando a gente chega na nossa estação é que a gente sai e vai buscar o nosso caminho. É assim também com o corpo físico. Dado o momento, ele permanece onde deve permanecer e o nosso espírito continua a caminhada. Isso não significa dizer, em hipótese nenhuma, que o espiritismo elimine a dor que é causada pela separação, pela ausência do corpo, pela ausência do cheiro, pela ausência física, que dói muito. A ausência física dói. A casa pode parecer vazia, a cadeira não preenchida, a voz querida não é ouvida mais da mesma maneira, mesmo que a gente use os subterfúgios que nós temos hoje de forma intelectual. Os hábitos cotidianos são interrompidos, né? Então, até Jesus chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que a vida não terminava ali. Chorar não significa perder a fé. A saudade é, muitas vezes, o amor procurando uma nova forma de lidar e de se manifestar com aquilo que tem naquele momento. O Espiritismo, porém, nos oferece uma condição, uma direção para essa dor, dizendo que a separação não é definitiva. Os vínculos verdadeiros não são destruídos pela morte. As almas que se amam podem encontrar-se. A morte muda a forma da convivência, mas não extingue necessariamente o afeto. A morte como libertação do espírito. É isso que o Espiritismo nos traz. Podemos imaginar um corpo como uma veste temporária ou como um instrumento de aprendizado. Durante a existência terrena, o espírito utiliza o corpo para se relacionar com o mundo material, enfrentar os desafios, as provas, as expiações, desenvolver capacidade, né, de alterar o seu próprio caminho, desenvolver como ele quer ser visto, o que ele quer produzir para levar ao verdadeiro lar. Porque imagina você estar trocando de casa, você vai para uma casa nova, quase sempre você deixa de lado aquilo que já não serve mais. Você diz, eu quero levar para a casa nova o quê? O melhor que você tem. Você sempre vai levar para uma casa nova o melhor que você tem. Então, o Espiritismo nos traz essa experiência. Nós temos esse corpo físico durante as reencarnações para que a gente possa utilizá-lo para produzir os verdadeiros bens espirituais que nós levaremos ao plano espiritual, ao nosso verdadeiro lar.
Quando o corpo já não pode mais fazer essa função, já não pode mais nos ajudar, acontece o desligamento. A existência corporal termina, mas a vida espiritual prossegue. E isso nos ajuda a compreender aquela expressão que a gente fala muito, perder alguém. Ela fica extremamente limitada quando você tem a compreensão de que nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas e, portanto, jamais perderemos quem nós amamos. Nós podemos perder durante algum tempo o convívio físico, o convívio com a matéria. Não vemos mais a pessoa ali com os olhos materiais, mas ela continua o seu caminho a uma mudança de plano, não necessariamente um desligamento do vínculo. Desligar o vínculo pertence a nós. Se você quiser matar alguém, basta que você esqueça dessa pessoa. Aí a morte acontece. De todo o resto, a pessoa continua viva. A imortalidade não pode ser vista apenas como um consolo, uma desculpa dada para consolar as pessoas que sofrem. A imortalidade da alma não deve ser compreendida apenas como uma mensagem consoladora. Ela traz também a responsabilidade. Se a vida continua, títulos, cargos ou aparências, levaremos aquilo que nós nos transformamos. Todo o resto não levaremos. Não levaremos propriedades, títulos, cargos, não levaremos aquilo que nós aparentamos ser, nós só levaremos aquilo que verdadeiramente nós somos, nós produzimos, nós galgamos. Levaremos o bem, o aprendizado, levaremos também as dificuldades morais que não conseguimos superar. Logicamente, nós teremos que fazer essa superação em algum tempo. A morte não converte automaticamente uma pessoa em sábia ou virtuosa. Nós continuamos sendo nós mesmos. A mudança de plano não substitui em hipótese nenhuma a transformação interior. Por isso, preparar-se para a morte, segundo o Espiritismo, não significa viver pensando tristemente no fim. Significa trabalhar desde o agora pela elevação do nosso espírito. Preparar-se para a morte é reconciliar-se, perdoar, desenvolver caridade, diminuir orgulho, acabar com preconceito, aprender a servir, reconhecer o próprio erro, cultivar a fé raciocinada, construir valores que a morte jamais vai conseguir destruir. O medo da morte diminui quando a consciência entra em cena, quando nós procuramos cumprir honestamente o nosso dever. Precisamos estar sinceramente nesse caminho, porque aí o medo da morte passa a não existir, pelo menos não com aquela coisa extremada que muitos de nós convivem. O medo da morte passa também pelo desconhecimento da vida espiritual. O medo cresce quando existe a ignorância, quando uma pessoa acredita ser apenas um corpo. O envelhecimento pode parecer a chegada final, uma destruição progressiva da sua identidade. Cada transformação física passa a ser percebida como uma ameaça ao próprio ser, que nós já aprendemos e dissemos que para o Espiritismo não existe. Mas quando compreendemos que somos espíritos vivendo temporariamente, né, uma experiência corporal, a perspectiva se amplia e se modifica totalmente. O corpo envelhece, mas o espírito não é a aparência do corpo. A morte física pode ser entendida como o retorno daquele que esteve temporariamente afastado de sua pátria espiritual. Kardec também nos ensina que o conhecimento antecipado da vida espiritual pode tornar mais tranquila essa passagem. E é por isso que nós estudamos tanto sobre o espiritismo, sobre as outras religiões e doutrinas, sobre a espiritualidade, porque o instruí-vos também não é só do espiritismo, mas é de um tudo, de um todo. A pessoa compreende melhor o que está acontecendo e pode enfrentar esse desligamento com menos perturbação. Entretanto, não basta apenas falar, eu acredito na imortalidade. Não, isso não basta. É necessário permitir que essa crença que você diz cultivar transforme sua maneira de viver. Não é quem sabe sobre o espiritismo, é quem vive o espiritismo, é quem vive a espiritualidade. Uma pessoa pode acreditar na vida futura e dizer que acredita e, ao mesmo tempo, viver como se dependesse dos bens materiais. Pode afirmar que somos todos irmãos e continuar alimentando o ódio.
A fé na imortalidade precisa produzir consequências, resultados, produtos. Se somos imortais, em nenhum gesto de amor será inútil, concordam? Se somos imortais, então as dificuldades atuais não possuem palavra final. Esse problema, esse sofrimento, essa dor que você está passando, não é a palavra final. Se nós somos imortais, então podemos sempre recomeçar. Não existe o fim absoluto, o sofrimento absoluto, a pena absoluta. Se somos imortais, então nós não temos, né, adversários que são para sempre. São pessoas que nós precisamos conviver, nos reconciliar e aprender. Uma outra filosofia, teorias, está dentro do budismo, sobre a impermanência de todas as coisas. Lá dentro do budismo, nessa teoria da impermanência de todas as coisas, tem uma perspectiva onde ele fala, né, que não existe a existência de uma alma permanente, fixa e imutável. Uma das suas ideias centrais é o anatta, não sei se vocês já ouviram falar, que é a ausência de um eu permanente, né, independente. Então, várias escolas budistas têm diversas interpretações sobre o renascimento, a continuidade da consciência. Entretanto, o ponto essencial para a nossa reflexão hoje aqui é o ensinamento da impermanência, chamado de anicca. Tudo que é condicionado se transforma. O corpo se transforma, os sentimentos se transformam, as relações se transformam, os pensamentos surgem e desaparecem, as civilizações caem, levantam, assim como você também. A natureza está em constante movimento. Nós sofremos não apenas porque as coisas mudam, mas porque desejamos que aquilo que é mutável permaneça exatamente como queremos. Tentamos segurar o que não pode ser segurado, queremos congelar o tempo, queremos que as pessoas nunca mudem, permaneçam jovens, queremos segurança absoluta em um mundo marcado pela transformação. O apego nasce principalmente quando nós dizemos: isso precisa permanecer para que eu seja feliz. Minha vida precisa ser como era sempre para que eu seja feliz. Agora, quando nós aprendemos que tudo se transforma e deve ser transformado para a nossa evolução, nós tiramos o peso, a carga que muitas vezes tem nos nossos ombros da imutabilidade. A gente aprende que a mutabilidade passa a ser um presente divino. E necessariamente a gente precisa entender se a gente teme a morte ou se a gente teme o julgamento da nossa própria consciência. Nós tememos o retorno ao nosso verdadeiro lar ou nós tememos, né, o julgamento da nossa própria consciência, de uma vida muitas vezes não reconciliada. Então, não se trata de um tribunal exterior. Muitas vezes nós tememos um encontro conosco mesmo. O retorno ao plano espiritual é um encontro conosco. Então, durante a existência física, a gente pode se distrair, a gente ocupa a mente, né, as redes sociais, os compromissos, a vida corrida, mas chega um momento que a gente não vai poder mais fugir indefinidamente da nossa própria consciência. Então, talvez a pergunta mais importante seja: o que acontecerá comigo quando eu morrer? Ou será que mais importante é quem estou me tornando enquanto eu estou aqui nesse plano? Isso é de uma grande importância. Será que eu caminho para promover o bem? Será que eu caminho para me tornar um homem de bem? Será que eu caminho tentando me reformar ou eu caminho tentando reformar os outros para que eles estejam adaptados àquilo que eu acredito, àquilo que eu acho, àquilo que eu amo? É preciso entender que essa constante mudança acontece conosco e com os outros e que a gente não precisa estar adaptado às mudanças alheias, mas principalmente adaptado às mudanças que nós precisamos fazer em nós mesmos. E Mayra, como é que a gente pode então diminuir esse medo da morte que muitas vezes, inúmeras vezes nos paralisa? O primeiro ponto é reconhecer que temos medo. A gente não precisa fugir do medo. A gente não precisa fingir coragem. A gente às vezes pode dizer só assim: sim, existe uma parte de mim que teme a morte. Porque quando você reconhece o medo, você reconhece também o sentimento que você precisa tratar.
que você precisa enfrentar. Um mergulho dentro de si mesmo. Estudar a via espiritual sempre nos traz o maior conforto. O estudo sério da imortalidade da alma, da desencarnação e das consequências morais da existência pode substituir várias fantasias que nós criamos ao longo da vida material. A fé raciocinada, ela não exige que abandonamos, né, a razão. Ela nos convida a investigar, a refletir, a amadurecer. Contemplar a impermanência, achar beleza nas mudanças que são praticadas ao torno da vida. Usar melhor o tempo, use melhor o seu tempo, porque é o que você consegue controlar, é o hoje, é o agora. Resolver tudo aquilo que pode ser resolvido, sem deixar para amanhã. Praticar o desapego, sabendo que nós somos donos de algumas coisas e não escravos dela. Então, praticar a caridade, que é onde a gente coloca justamente em prática que Jesus nos pediu. Amem-se uns aos outros. Cultivar os momentos de silêncio quando as nossas palavras forem facas afiadas, porque existe uma diferença de uma faca afiada na mão de um açougueiro e na mão de qualquer um de nós. É preciso estar em silêncio quando as nossas palavras não forem benditas, não forem para o engrandecimento dos outros e nem o nosso. Viver segundo os nossos valores, né? As circunstâncias que nós propagamos, se nós propagamos a bondade, a caridade, o amor, o perdão, a gente precisa viver sobre esses valores e não apenas falar sobre esses valores, mas sim vivenciar. A verdadeira imortalidade da alma começa agora. Aquele que quer construir uma vida eterna não pode esperar a morte física do corpo. Precisa começar agora, precisa começar hoje. Produza a vida eterna, já que você tem a certeza da continuidade da vida. E ser imortal dispõe para a gente uma responsabilidade enorme de viver cada etapa que nos é proporcionada, inclusive no plano material, para conquistar essa vida eterna cada vez mais amorosa, mais pacífica e mais grandiosa. Ao final da nossa reflexão, o que a gente pode dizer e entender é que a gente retorna à pergunta inicial. Tememos a morte ou tememos uma vida não bem vivida? Então, o Espiritismo nos ensinou que a morte não destrói o ser e que nós levaremos conosco aquilo tudo que nós construímos na consciência. A morte nos recorda, né, do orgulho inútil, ela nos coloca no caminho poderoso do desconhecido, ela nos mostra que nenhum cargo é eterno, nenhuma posse é definitiva, nenhuma aparência permanece para sempre, mas isso não significa que tudo isso seja vazio. O valor está no amor, na consciência, no bem realizado, na caridade praticada, na capacidade de servir, de amar e de perdoar. Não deixemos a vida para depois, porque a vida só pode ser vivida agora. Essa vida material que nós vivemos nesse momento, nesta encarnação, só pode ser vivida agora, e você precisa viver ela. A morte não é o fim da vida, é o fim de uma forma de viver, e nada permanece da mesma forma. Por isso, precisamos amar sem nos aprisionar. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por ter estado com vocês nesse momento e já espero ansiosa para o ano que vem poder estar fisicamente com vocês. Foi uma honra, uma alegria imensa poder estar aqui.